aí, sejam bem-vindos novamente ao canal. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que não está inscrito, clica no botãozinho de inscrever-se aí embaixo e inscreva-se no canal, porque hoje nós vamos falar do episódio 889 de One Piece, o episódio que carrega o título Uma Reverie. Lotado de conspirações. Não está lotado de conspirações, tá? Mas é uma Reverie repleta de conspirações. Bom, esse... não só o episódio, né? Mas você que assiste o anime de One Piece, você sabe, tem uma música gigante, uma abertura gigante. Tem, digamos assim, um resumo que te situa na situação, ainda mais aqui na Reverie. Todo o início tá tendo assim, tá, os Chapéus de Palha tocaram o terror em Whole Cake, eles estão tocando o terror no mundo, e aí acontece a Reverie, que reuniu as galera dos reinos, tudo, pra fazer o quê? Falar do mundão e tocar o terror. E pá, nisso, mano, já vai acho que uns bons 5, 8 minutos de episódio pro Beleléu. E aí, nesse episódio, a gente teve flashback, tá? Muitos flashbacks, porque no episódio passado a gente teve aquela treta envolvendo o Kuma, né? E o Charles lá, que, bom, ele foi resgatado pelo pai dele em cima do Kuma, e era a vez do pai dele pegar o Kuma, e o Kuma é um escravo que não sente dor. E a gente abordou todas essas coisinhas, acho que foi mais na leitura do mangá, com mais detalhes. A questão do Kuma, mas também no episódio a gente colocou um pouco sobre a questão da Bonnie e o Kuma, a relação entre eles e afins, até que rendeu comentando o comentário da Carla Terumi. Eu acho que era esse nome mesmo. Eu dei um pause aqui agora porque eu fiquei pensando, será que é esse? Não sei, eu acho que é. Mas bom, aí, beleza, né? Eu dedico esse vídeo para a Magnata da Utanix e a Moon. A Moon gosta de ler horrores. Então, sei lá, eu acho que se ela visse One Piece, ela ia curtir horrores. Ou lesse o mangá de One Piece. Porque é muito bom, ter muita enredo e muita coisa envolvida. Justamente por isso é interessante os flashbacks que acontecem nesse episódio 889, porque é o Sabo falando sobre como o Kuma foi primordial para que os Chapéus de Palha conseguissem chegar onde eles estão hoje, saca? Porque no primeiro rolê deles em Sabaody, eles já foram lá confrontados pelo Kizaru. O Rayleigh entrou no meio da situação para tentar resolver, né? Mas não se resolveu, chegou no ponto que tava tudo meio que perdido. E o Kuma achou o jeito de salvar todo mundo mandando uma pessoa para cada lugar. Só que pra gente que tava vendo aquele episódio, dava a impressão assim, mano, o Kuma tá batendo a mão e simplesmente matando o povo. Esse é o rolê, tá? Porque lá em Thriller Bark a gente viu que o Kuma é um ser muito forte, mas a gente não sabia muito dele. A gente está descobrindo como é o Shichibukai. Aí conforme as coisas vão passando, a gente descobre que tem mais Kumas, não é só um. E depois descobre por que tem mais Kumas. E aí a gente descobre, tipo no episódio anterior, que a humanidade do Kuma, ela já era. E que na verdade o Kuma tá pagando essas penitências que ele tá pagando hoje pelo que ele fez lá, ajudando os Chapéus de Palha em Sabaody. Inclusive tem uma fala aqui do Kuma, mano. Deixa eu ver aqui. Quando ele vai mandando todo mundo aí, o Luffy entra em pânico, né? Porque ele vê todos os seus amigos desaparecendo em Sabaody. Isso é antes da treta em Marineford. O Kuma fala com o Rayleigh que ele tava ali tomando uma atitude, mas que era um meio de salvar eles, tá? Pelo visto ele tava fazendo isso por alguém, né? E o Kuma, quando ele vai pra acertar o Luffy, ele diz uma frase antes, e a voz do Kuma é muito da hora, mano. Ele fala assim, nós nunca mais vamos nos encontrar. Adeus. E aí ele pega e baixa a mão e o Luffy desaparece. É tenso, é tenso. Por exemplo, para você que não acompanhou, esses flashbacks eles vão servir bem como um pouco de conteúdo sobre One Piece, porque começa com essa treta de Sabaody, e aí a partir dessa treta de Sabaody que o Kuma vai mandando o povo cada um para um lado, volta um pouco, né? Volta um pouco não, no caso dos flashbacks passa o tempo pro flashback seguinte, que seria o flashback
dos tipo, as vezes que o Luffy foi quebrado, tá? A primeira vez que o Luffy foi quebrado pra valer foi quando ele e seus amigos não conseguiram enfrentar o Kizaru, eles não conseguiram enfrentar o Kuma. E aí aconteceu o quê? Deu no que deu, cada um foi mandado pra um lado. O Luffy é quebrado, por causa disso ele percebe, pô, mano, deu ruim, deu muito ruim. A segunda vez que o Luffy é quebrado também é mostrado no flashback, que é quando ele vai pra Marineford, né? Antes ele vai pra Impel Down, mas ele vai pra Marineford pra tentar salvar o Ace e não consegue. E aí é outra situação também complicada, porque ele não consegue salvar o Ace, não tá mais com seus amigos, e aí ele percebe como eles estavam fracos. Tanto ele como todo o seu bando estava fraco. Não tinha como eles chegarem tão longe. E o Jinbe pega e enaltece isso pra ele. Tipo, as pessoas mais fortes do mundo se colocaram nos seus caminhos. E aí, tipo, o Luffy começa a entrar numa situação que é bem tensa. Porque, de fato, assim, ali no limiar do ápice de Marineford, é onde Luffy carrega um dos maiores pesos que ele carregou até então e tipo, dá uma pane no Luffy. Eu achei até bem louco quando assisti, porque realmente dá uma pane no Luffy. Ele para, mano, ele tem uma crise, tá ligado? Ele para, no meio de todo mundo. Ele é salvo pelo Jinbe. Tipo, ele acaba não sendo morto porque o Jinbe se coloca na frente. É ali onde ele ganha aquela cicatriz no peito, né, que é feita pelo Akainu. E se não fosse, por exemplo, o Shanks chegar e acabar com toda a guerra de Marineford, provavelmente eles iriam atrás do Luffy e o pegariam. Mas, por exemplo, como eu disse, para você que vai estar assistindo agora, daqui em diante, afins, todas essas coisas, elas são boas porque elas vão te dar conteúdo de história sobre o One Piece. Agora, por exemplo, para uma pessoa como eu, que assistiu tudo aquele bagulho, assistiu uns 700 episódios em 2 meses, mano, eu assisti muito One Piece, nossa, foi muito louco. Cara, tem momentos ali que, tipo, pô, dói no coração, velho. Tipo, você percebeu, eu usar lágrima vascorrer do meu rosto. Nossa, eu tenho que arrumar esse negócio, eu tenho que lembrar de mudar isso aqui, tá? Pra não ficar desligando assim, desculpa aí. E aí acontece o seguinte, cara, tem momentos que, por exemplo, pra quem não acompanha, pode até chegar num ponto assim de, putz, alcançar a pessoa, né, de uma forma assim, dramática. Mas no caso eu fiquei olhando assim, fiquei, mano, porque eu lembro das situações, daí eu lembro, tipo, a última frase do Kuma. Ele falando que eles nunca mais iriam se encontrar. E dando adeus pro Luffy. Saca? Aí depois todo mundo chegando no barco. E essa é uma parte que não é mostrada, mas o Frank conta que o Sunny, ele tava lá em Sabão o dia inteiro esperando os Chapéus de Palha voltar, porque depois de tudo que aconteceu, o Kuma foi lá. E o Kuma ficou lá pra defender o barco. E foi nisso um dos pontos onde ele foi perdendo a humanidade dele, saca? E detalhe, foi o Kuma original, tá? O Kuma original foi quem mandou os Chapéus de Palha, cada um para um lado, foi quem se sacrificou protegendo o Thousand Sunny e infelizmente é quem agora está sendo feito de escravo e já perdeu toda a sua humanidade. Mas o da hora é a intenção do exército revolucionário, o Morley, o Lindbergh, o Karasu apoiando o Sabo para tentar salvar ele, porque o Sabo diz que ele vai salvar o Kuma porque, além de ser um amigo dele, ele permitiu que todas as coisas que seu irmão vive hoje em dia pudessem ser reais, né? E esse é o fato, os Chapéus de Palha estão onde eles estão porque o Kuma permitiu que isso acontecesse, ele sacrificou sua vida para que os Chapéus de Palha chegassem a algum lugar. Isso é bem interessante porque, por mais que você possa pensar, o Kuma, ele fez isso pela situação que ele viveu em Thriller Bark com o Zoro, quando o Zoro suportou toda a dor que era pro Luffy suportar, ou era toda a dor que o Luffy estava suportando. O Zoro suportou toda ela. A gente pode dizer também que é pelo envolvimento dele, porque ele fazia parte do exército revolucionário, né? E aí fica uma coisa aqui na minha cabeça, nesse quesito aí dele ter feito parte do exército revolucionário. O pai do Luffy é o líder do exército revolucionário, de boas, mas cada Shichibukai ele tem um interesse ali, ou de ter acesso a algumas coisas, ou de não ser perseguido pela marinha. O que teria levado o Kuma a acabar lá como um Shichibukai? E qual é o envolvimento dele com o Vegapunk ao certo? Porque foi a partir dele que foram criadas as unidades clone, os Peixe Zero, que estavam em Marineford, né? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu não esqueci nada.
Nossa, tá vendo um negócio nada a ver. Só loucura aqui, mano. E dentre essas coisas, a gente tem, né, vários cortes e afins. É um episódio que ele sai daquela introdução, como eu disse, da música de introdução, que é grande, mais o resumo do que é Reverie e como tá a situação no mundo. E já entra nos flashbacks lá, Sabaody, pós Marineford, até o momento em que o Luffy pega e volta pra Marineford só pra dar um recado pros seus companheiros, que eles tinham planejado se encontrar em 2 dias, mas na verdade isso teria que ser em 3 anos. Em 3 dias, mas teria que ser em 2 anos, né? Bem confuso isso aí. Mas era o tempo que eles precisavam para se tornarem mais fortes e enfrentarem, né, as adversidades que viriam. Inclusive é um dos pontos interessantes, porque o Sabo diz isso, ele nota isso, que eles precisam ficar mais fortes. Porque, querendo ou não, a coisa está ficando bem complicada, está se afunilando o nível de dificuldade, o nível de poder dos seres que eles estão encontrando, né? E aí, dentre essas coisas, tem um pouquinho de coisas que realmente acontecem nesse episódio, tirando os flashbacks. E as poucas coisas que acontecem são relacionadas a Reverie, é a reunião dos 6. Acaba que existe um sistema giratório, tá? Para que um rei presida a reunião da Reverie, fale com os outros reis da situação, eles conversem vários dias, e aí o rei de Bollywood ficou ali na situação, e todo mundo falando sobre o Luffy, e aí o rei de Prudence pega e dá uma zoada, porque é o esquema dele, né? E o Cobra tava ali também, então tinha vários reis. Essa parte foi interessante, mas o mais interessante era se a gente soubesse o que eles conversaram. Mas aí a gente tem um ponto que liga, né, nisso aí. Porque a partir do momento que mostra o Cobra, troca-se toda a imagem, a gente vê um pouquinho do In, aí depois a gente vê mais dos Gorosei, os Gorosei andando, né? E aí eles falam, né, sobre as decisões que eles teriam que tomar, sobre as coisas que estavam acontecendo no mundo, sobre a possível reunião entre Kaido e Big Mom, sobre o fato dos Nefertaris, a família Nefertari, 800 anos atrás, ela decidir ficar no mundo inferior, ela não subir a Reverie, ela não participar mais da Reverie, que foi uma escolha da família Nefertari, né? E aí então a gente tem o In-sama dentro do castelo de Pangeia, lá na Câmara das Flores, é um lugar muito bonito. E aí eu fiquei pensando, In-sama. In-sama. Sama normalmente se refere a mestre ou superior, tá? Então todo mundo chama ele de In-sama. Se você colocar In-sama com I e M e pegar no inglês, vai ficar eu sou o mestre. E eu não duvido que tenha algo relacionado a isso, tá? Eu não duvido mesmo. Porque depois a gente vê lá o trono vazio e o In subir nas escadas, e o In senta no trono vazio. Então a gente meio que acaba tendo, na hierarquia não de poderes, tá? Mas a hierarquia de reinado, assim, dentro de One Piece a gente tem os reis, os dragões celestiais, os Gorosei e o In-sama. E isso fica bem interessante porque o In-sama, ele tem, pelo visto, uma grande influência em toda a situação, e é um ser tão misterioso que os Goroseis, eles pegam pra falar com ele, mas de um jeito assim, tipo, eles sabem quem ele é, ao pé da letra, e ele é o ser que realmente merece estar sentado naquele trono vazio de alguma forma. Porque se a gente pega assim, ó, os Gorosei falam que eles vão precisar limpar o mundo, de uma forma bem mais profunda, tá? E aí eles citam a situação do Kaido e da Big Mom. E aí eles perguntam pro In se ele já tinha decidido quais das luzes teriam de ser apagadas da história. Porque antes, né, quando o In-sama saiu da Câmara de Flores, a gente vê no chão um cartaz do Barba Negra, do Luffy, rasgados, uma faca no cartaz da Shirahoshi e o In-sama saindo com um cartaz da Vivi. E aí eu fiquei assim, mano, e agora? Quando a gente vai ver algo relacionado ao In de novo, tá? Porque provavelmente vai ser algo que vai ficar em segundo plano durante um tempo,
para chegar e fazer aquele regaço, assim como foi em Marineford quando o Shanks foi falar pro Barba Branca sobre o Barba Negra e o Ace, que o Ace deveria de parar o rolê dele porque aquilo ia dar problema. Levou um determinado tempo, tipo, a gente viu o Ace em vários rolês antes de chegar e iniciar-se a Guerra dos Maiorais. Então provavelmente com o Im vai acontecer a mesma coisa e pode durar mais tempo, porque dá a impressão de que o Im, ele é o vilão final, saca? De One Piece. Mas aí que tem um pequeno problema, não tá dando cara de que seja vilão. Inclusive, um dos pontos que eu lembrei a hora que eu tava vendo esse episódio do One Piece, e eu lembrei da última leitura de mangá, das últimas leituras, né, que foi 905, 6 e 7, que a intenção do exército revolucionário é iniciar uma guerra contra os dragões celestiais. Tipo, eles vão declarar guerra ao mundo, mas a intenção deles é derrubar os dragões celestiais. Não tá falando assim, a treta deles é com a marinha, a treta deles não é com os Gorosei, entendeu? E o fato dos Gorosei falarem sobre limpar o mundo também não é uma coisa ainda que pareceu pra gente assim, ó, os caras são ruins. Então até o momento não pareceu ser ruim, saca? Então as coisas estão assim, ó, nebulosas no que diz respeito aos Gorosei, ao Im e também ao que o exército revolucionário vai fazer de fato nessa Reverie, que também é outra coisa que pode tristemente ficar em off durante bastante tempo, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, falar sobre One Piece 889, né? Porque daí a gente já vai para 890, 891, 892 começa o arco de Wano, ok? Então vamos adiantar isso aí o quanto antes. E aí, me digam no comentário uma coisa. Eu tô lendo os mangás também, né? Mas eu devo acelerar a leitura do mangá ou eu devo fazer a leitura do mangá de acordo com o episódio do anime? Vocês que mandam, porque basicamente cada capítulo do mangá tá sendo um episódio de anime, ok? Então algumas coisinhas podem ser diferentes entre um e outro, mas eles estão se acompanhando aí, né? Embora o mangá esteja agora muito mais adiantado no arco de Wano. Então, deixa aí pra gente saber o que tá acontecendo, beleza? Mas aí, depois de ver esses comentários, eu decido que eu vou fazer com a leitura do mangá e afins. Nossa, deu uma cansada que eu tô com o nariz entupido. Bom, não esqueçam de comentar, de inscrever-se no canal, caso você que está vendo aí não seja um inscrito. Muito obrigado se você já é um inscrito. Deixe sugestões aí no campo de comentários que a gente vai fazer o possível para trazer essas sugestões aqui para o canal e transformá-las em um vídeo novo ou adicionar complementos aos vídeos que nós formos fazendo, beleza? Não esqueça de visitar o nosso site que é o playforfun15.com, ok? E a gente se encontra aí na próxima. Falou, valeu, até mais e...